Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais um dia de campanha e hoje o Espírito Santo, como uma brisa suave, está apontando para a coluna. Então hoje a terceira chave para que você viva um ano de vitória, um ano cheio de cura, libertação e paz. O Senhor quer que você olhe para a coluna. Sempre dentro de uma casa, ou até mesmo num trabalho, ou numa congregação, Deus escolhe alguém para ser coluna. E Ele divide essa coluna em 3 pilares. Ele divide em coluna em espiritual, afetiva ou emocional, ou pilar financeiro. Então, aqui nós vemos que o Senhor dividiu essa coluna em 3 pilares para mostrar para nós que há várias formas de você ser coluna. Muitas vezes você é coluna espiritual, ou da tua casa, ou de alguém, ou na tua família, né, ou na sua parentela. Então, muitas vezes as pessoas estão se apoiando em você. Só que, na verdade, elas se apoiam em você, mas elas não se preocupam com você. Ela só se apoia em você. E muitas vezes a tendência é que as pessoas não olhem para a coluna. Nós temos aqui como base Juízes 16, do 29 ao 30. É a palavra de Sansão. Sansão estava sendo humilhado e ali, naquele momento, tinha 3.000 pessoas em um determinado local. E tinha 2 colunas centrais. Ninguém se preocupou com aquela coluna, ninguém estava preocupado com a coluna. Porém, Sansão, cheio de Deus, porque Deus estava com ele naquele momento, ele pega e força as colunas. No que ele força a coluna, tudo aquilo desmorona na cabeça daquelas pessoas e mais de 3.000 pessoas morrem naquele lugar, inclusive Sansão. Então, o que eu quero dizer para você? Muitas vezes você não se preocupar com a coluna faz com que aquela pessoa, ela vai chegar uma hora que ela vai estar tão desgastada que ela pode sair da frente e deixa aquele lugar que ela estava segurando padecer. Então hoje, o que Deus quer dizer para nós nesse terceiro dia de campanha? Que de repente essa coluna pode ser você que eu estou conversando e você está me entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo o que Deus está falando para você. Muitas vezes você já está cansada, você está surrada, né, ou surrado, vocês não aguentam mais. E todo o peso da família, o peso da congregação, o peso do trabalho está indo na coluna. Todo mundo se apoia na coluna, porém ninguém liga para a coluna. Se a coluna está bem, se a coluna está surrada, se ela está enferma, o porquê que a coluna de repente está chorando. Às vezes a coluna nem chora no meio dos outros. A coluna vai chorar no banheiro, escondido. Mas hoje eu quero dizer para você, coluna, Deus é um Deus que vê todas as coisas, é um Deus que tudo vê. Os seus olhos, eles não estão, eles não piscam, não pestanejam, ele está o tempo todo aberto. Então o Senhor, ele alcança você até debaixo da sepultura. Onde você se esconder, coluna, Deus está vendo. E hoje ele está apontando para que o ano de 2025 seja um ano de vitória, de bênçãos. Ele está entregando chaves espirituais na nossa mão. O primeiro dia ele entregou a chave da família. No segundo ele entregou para nós a chave da cura na família. E hoje ele quer que a gente olhe para a coluna. Não se apoie somente na coluna. Às vezes você olha para a coluna, um apoio espiritual, um apoio afetivo ou emocional. Você depende daquela pessoa, que ela é forte, que ela vai ficar ali te protegendo, né? Por isso que fala em Salmo 1 que nós somos árvores plantadas na beira do riacho, que dá fruto no tempo certo, que as folhas não murcham, que você faz sombra para aqueles que estão embaixo. É maravilhoso, né? Deus nos escolher como coluna. Só que a gente sabe que a coluna também tem sentimento. A coluna também chora. A coluna também precisa de um abraço. A coluna também precisa de uma atenção especial. Então Deus quer falar com você, coluna. Se você quer um ano de 2025, um ano de vitória, um ano de crescimento, Ele quer que você olhe para você. E Ele quer chamar a atenção das pessoas que estão debaixo da coluna para que olhem para a coluna, para que se preocupem com a coluna. Olha o que aconteceu com Sansão. Ninguém estava olhando para a coluna. Todos ali estavam apoiados na coluna, que estava segurando aquele lugar.
porém ninguém estava ligando para a coluna. A coluna, ninguém ligou para ela, ninguém deu atenção, ninguém deu importância para a coluna. Sansão chegou, todo mundo olhava para Sansão, tirava sarro dele. Aí Sansão só derrubou a coluna e tudo desmoronou. Então eu quero que vocês, pessoas da casa, pessoas da igreja, pessoas que estão ali, que tem um grupo de pessoas que trabalham juntas, que vocês olhem para a coluna. Todo mundo sabe quem é a coluna, viu? Esse negócio de que eu não sabia que ela era a coluna, todo mundo sabe. Porque é visível uma pessoa que é coluna. A pessoa que é coluna é uma pessoa que tenta assim, ajudar todo mundo. Uma pessoa que está sempre pronta a ajudar, a apoiar, a segurar na mão. Ela está sempre ali. Só que muitas vezes ela está com todo mundo, mas todo mundo não está com ela. Ela está padecendo, ela está precisando de um ombro para chorar, de um abraço, de uma força. Então hoje Deus está apontando para uma chave espiritual, que é a coluna. Então coluna, olhe para você, porque às vezes até a coluna não olha para ela. E vocês que estão aí debaixo da coluna, olhem para a coluna. Pergunte como que a coluna está. Dê importância para a coluna. Abrace a coluna, ajude a coluna. Dê as mãos para a coluna. Ela precisa de você. Ele precisa de você. Se cada um fizer um pouco, não vai pesar para ninguém. E todo mundo precisa de descanso. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandava comida do céu toda semana. Mandava o povo pegar a comida que ele mandava, o pão caía e o povo ia colher. E na sexta o povo colhia a porção dobrada, porque no sábado Deus tinha um descanso. Ele descansava. Então eu quero dizer para você, coluna, se até Deus descansou, o porquê que você não descansa? O porquê que você se cobra tanto? Você não é perfeita, o perfeito é o nosso Jesus. Então que você tire sim um tempo para você, que você olhe para você, que você se retire, dê um tempo para você de qualidade. É muito importante isso. Eu estou falando para você direcionada pelo Espírito Santo. Você precisa, coluna, se cuidar. Esse ano de 2025, Deus quer que você olhe para você, que você se preocupe também com você. Deus está chamando a atenção das pessoas que estão aí sobre a tua proteção, para que não se apoie somente na coluna, mas que se preocupe com a coluna. Então você que é apoiado aí pela coluna, olhe para a coluna. Pergunte como a coluna está. Vê o que está faltando para a coluna. Ajude, dê as mãos. Torne mais leve o fardo da coluna. Deus está falando com muita gente nessa manhã. Então hoje a terceira chave para o seu ano ser um ano abençoado é que você olhe para a coluna. Você que não é coluna, olhe para essa coluna que tanto te apoia. Uma pessoa de Deus que Deus colocou nos seus caminhos, que acaba sendo coluna espiritual, uma coluna emocional, financeira, afetiva. Uma pessoa que preenche todas as suas necessidades. E você se sente muito abençoado por isso. Pois eu quero que você hoje pare um pouco e comece a olhar para a coluna. Não se apoiar nela, mas olhe para ela. E coluna, olhe para você também. Amém? Então esse é o recado de Deus para esse terceiro dia de campanha de 12 dias proféticos para um ano de cura, libertação e paz. Receba esta palavra e eu te cubro com o sangue de Jesus e eu reposiciono a armadura de Deus sobre cada um de vocês. Eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.